É o encontro. Boa noite. Vamos dar início ao nosso encontro, então, né? É o primeiro encontro do departamento de hemato-onco desse ano, e acho que é um tema muito importante que veio à tona aí com o caso triste, né, do apresentador do Tiago, mas eu acho que é um tema que a gente, dentro da oncologia pediátrica, a gente insiste em colocar sempre em discussão, porque é o retinoblastoma, né? Então, o que a gente precisa saber sobre o retinoblastoma? E é um tema dentro da oncologia pediátrica que a gente insiste em colocar em discussão, insiste em fazer campanhas de diagnóstico precoce, porque é um tumor, é o câncer é, oftalmológico mais frequente dentro da pediatria e que é curável se a gente faz o diagnóstico precoce, inclusive a gente consegue preservar a visão dependendo do tamanho do tumor e do tratamento empregado, né? Então, a gente vai dar início às atividades chamando o Dr. Tiago. O Dr. Tiago vai falar um pouco para a gente sobre o diagnóstico precoce do câncer infantil. Então, o Dr. Tiago, ele é oncohematologista pediátrico. Gente, não sei se fui eu ou se foi o doutor Lisandro que travou. Eu acho que foi o doutor Lisandro, doutor. Tá bom. Eu vou dispensar minha apresentação, então, enquanto o doutor Lisandro vai voltando. Eu sou um dermatologista aqui do Hospital de Clínicas da UFPR, do Hospital Mackenzie e do Hospital Nossa Senhora das Graças. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre diagnóstico precoce. A ideia que a gente teve nessa mesa, né, foi deixar o mais dinâmico possível. Então, nós vamos ter palestras relativamente curtas aí, e vamos falar um pouquinho de diagnóstico precoce dentro do retinoblastoma, né? Vamos passar aqui para o próximo. Então, vou começar com o caso clínico. Esse menino aqui é o JVSS, é um menino de 5 meses, ele foi admitido no hospital por leucocoria, à esquerda, 1 semana, foi percebida numa foto da família. Então, essa é uma história bem comum que a gente ouve nos diagnósticos de retinoblastoma, né? O Lisandro introduziu, falando que a gente está com esse tema do retinoblastoma bem sendo falado aí por causa da questão da filhinha do Tiago, e a apresentação dela foi um pouco mais atípica, né? Ele fala no vídeo, não sei quantos de vocês puderam ver o vídeo, que ela estava olhando um pouquinho mais tortinha e tal, mas a apresentação clássica do retinoblastoma é essa, em que a gente tem esse reflexozinho branco, nada mais é do que na foto a gente conseguir enxergar o tumor ali dentro do olho, né? Percebido numa foto regular da família mesmo. Então, esse menino teve um diagnóstico de retinoblastoma, né? Aqui a gente consegue ver uma peça para ter uma ideia de como está lá dentro do olho, o que é isso que a gente está enxergando com a leucocoria. Então, se a gente for falar um pouquinho para introduzir o câncer no Brasil, a gente tem aí uma estimativa de 2020 de 8.500 casos novos em 2020 no Brasil, câncer infantil, né, de 0 a 19 anos, que é considerado câncer infantil infanto-juvenil. No Paraná, 680 casos novos ano. E aí, se a gente for estimar em Curitiba, os dados da Sobop é em torno de 100, é uma estimativa por cima, em torno de 100 novos casos ano em Curitiba, né? Se a gente for comparar, aqui eu me metendo na área alheia, né? Mas se a gente for comparar com a prevalência de alergia à proteína do leite vaca, né? Então, isso dá mais ou menos 2% da população. Se a gente tem aí em torno de 500 crianças, né, nessa idade em Curitiba, 500 mil crianças, a gente vai ter aí 10 mil casos novos anos de alergia à proteína do leite vaca em Curitiba. E a gente aí faz esse comparativo da incidência de câncer ano com a incidência de outras doenças muito mais prevalentes. E por isso que se diz que o câncer é uma doença mais rara, né? E os subtipos de câncer na infância ainda mais raros, né?
qual que é a importância do câncer, apesar de ser uma doença rara? Aqui, se a gente pegar a série histórica de mortalidade infantil, então de 1 a 19 anos, mortalidade em crianças e adolescentes, né? Não mortalidade infantil, mas em crianças e adolescentes, então de 1 a 19 anos, isso aqui é a série histórica começando em 1979 indo até 2013. A gente vê que a gente ainda tem muito óbito por causas externas, né? Mas retirando as causas externas do gráfico, aqui no laranjinha a gente tem as neoplasias como a principal causa de óbito, retirando as causas externas, acidente, né? Outras não doenças da infância, né? A neoplasia ganha em termos de óbito, inclusive das doenças infectoparasitárias. Então, em termos de impacto à saúde pública, impacto à sociedade, o câncer é muito importante porque é a primeira causa de óbito, retirando causas externas, né? Aproveitando o gráfico, só para a gente discutir isso, né? A gente tem a impressão de aumento de número de casos de câncer ao longo dos anos. E existem várias teorias para explicar isso, e uma das que é mais aceita é essa partezinha branca, olha eu aqui confundindo as cores, né? Essa partezinha verde do gráfico, que são as causas mal definidas. Você vê lá que em 1979 tinha uma porcentagem enorme de óbitos por causa mal definida, e esses óbitos vêm caindo e subindo aqui, relativamente proporcional à incidência dos óbitos, né, por câncer. Então, talvez a gente, na realidade, não tenha um aumento de número de óbitos por câncer, mas sim um aumento de casos diagnosticados, o que seria até bom, e é isso é um dos objetivos da gente conversar sobre câncer hoje, é a gente conseguir diagnosticar mais precocemente as crianças, evitar que uma criança com uma neoplasia vá a óbito como causa mal definida ou não identificada, né, e que essa criança chegue mais cedo possível para o seu tratamento, né? Se a gente for separar, então, por tipos de tumores na pediatria, disparado aqui, o tumor mais frequente, esses aqui são dados de Curitiba, tá? Do Registro de Câncer de Curitiba, que é o registro que pega os dados do Paraná. Então, sem dúvida nenhuma, as leucemias são o tipo de neoplasia mais comum da infância. Isso a gente percebe no serviço de oncologia, né? Claro que as leucemias são as mais prevalentes. Isso é seguido dos linfomas e dos tumores de sistema nervoso central, né? Vai variar um pouquinho aqui, dependendo do registro, dependendo da cidade, os tumores do sistema nervoso central ficam em segundo lugar. Em terceiro lugar, os linfomas. Aqui em Curitiba, a gente tem uma inversão desse dado aqui. E a gente vai lá para o retinoblastoma, ficando lá num dos últimos lugares, né? Então, com uma prevalência entre 1 a 4, né, casos por milhão aqui. Então, é o tumor intraocular mais comum da infância, o retinoblastoma, que a gente vai falar hoje, mas ele representa só 3% das neoplasias pediátricas. Então, naquele primeiro slide, que a gente começa a falar sobre como o câncer já é mais raro, se a gente comparar a incidência de câncer no geral na infância com alergia à proteína de leite de vaca, quanto mais se a gente colocar o retinoblastoma nessa história aqui, fazer um comparativo, quantas crianças têm retinoblastoma versus quantas crianças têm asma, rinite ou outras afecções aí da criança, né? Então, é uma neoplasia bastante rara, é uma doença bastante rara, mas que nos serviços de oncologia, principalmente nos serviços de referência com oftalmologia, como aqui no HC, a gente tem uma quantidade de pacientes relativamente grande com retinoblastoma. Interessante que 2/3 dos casos acontecem até os 2 anos de idade, sendo que 95% deles acontecem antes dos 5 anos de idade. Então, é um tumor que acomete as crianças bem precocemente. Apresentação clínica, a gente vai ter uma palestra só sobre exame oftalmológico da criança, então a gente não vai entrar muito aqui na apresentação clínica, mas, sem dúvida nenhuma, a principal apresentação é aquilo que a gente viu no caso clínico inicial, que é a leucocoria. Então, é o carro-chefe aí da história clínica dos pacientes com retinoblastoma, é a leucocoria visível ao olho nu, né? Os pais relatam que perceberam a alteração, né? O reflexozinho branco aqui no olho, ou principalmente em foto, né? O estrabismo, em segundo lugar, então aqui uma fotinho da criança com estrabismo e mostrando uma leucocoria aqui, né? E aí, mais raramente, o edema e essa reação inflamatória aqui palpebral na criança, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a leucocoria
seguida pelo estrabismo, são as apresentações mais clássicas da criança. Para a gente falar de tipos de apresentação de retinoblastoma, não tem como não falar de genética. Na realidade, o gene RB1, que é um gene supressor tumoral, ele foi um dos primeiros genes descritos, e a partir da descrição do RB1, se fizeram várias teorias sobre como o câncer se desenvolvia nas crianças, né? Então, a teoria da dupla, dos dois eventos, que a criança nasce com alguma predisposição genética e ela é somada aí a alguma alteração que vem de fora, né? E essa teoria foi toda baseada justamente nos trabalhos com o gene RB1, então um gene que foi descrito há bastante tempo. Lembrando que os genes supressores tumorais, então, são genes que codificam proteínas que vão, a grosso modo, verificar se tem algum problema acontecendo na célula. E se tiver algum problema acontecendo na célula, né, se tiver alguma quebra de DNA, se tiver alguma coisa errada ao padrão da célula, esse gene vai deflagrar a apoptose. Então, o objetivo do gene supressor tumoral é que as células que tenham algum erro sejam identificadas e entrem em apoptose, né? Quando a gente tem a inibição de um gene supressor tumoral, aí acontecem alguns tumores justamente porque as células vão criando outras mutações que predispõem aos tumores e essas proteínas codificadas, elas não são identificadas pelo gene supressor tumoral e aí a célula não vai a óbito, não entra em apoptose e a gente tem o tumor decorrente disso, tá? Indo um pouquinho para a genética também, a mutação no gene RB1, ela pode ser germinativa, ou seja, ter nascido com a criança, ou pode ser esporádica, né? Ela pode acontecer na sequência da vida da criança. Por que a gente está falando de genética numa palestra sobre diagnóstico precoce de retinoblastoma? Porque a apresentação clínica do retinoblastoma, ela pode ser unilateral, então ter um olhinho só comprometido, e isso acontece em 75% dos casos, então a unilateral ou unifocal. Esses que são unilaterais, 90% deles não são hereditários. Então, a criança tem uma mutação esporádica que aí vai predispor aí ela a ter o retinoblastoma, né? Mas na apresentação bilateral, e aqui eu quero chamar a atenção, então, que a gente tem tumor num olho e tem tumor no outro olho, mas não é metástase desse primeiro olho, né? Então, ela é sincrônica, aparece o tumor num olho e, às vezes, ao mesmo tempo, até 2, 3 meses depois, pode aparecer o tumor no outro olho. Ela acontece em até 25% dos casos, sendo que, nesses casos bilaterais, 25% deles, o gene foi herdado de um sobrevivente. Então, a pessoa teve retinoblastoma, e aí a sua descendência, né, os seus filhos, herdam essa mutação germinativa no gene RB1 e podem ter retinoblastoma. E 75% são de mutações germinativas, mas que são da própria criança. A criança nasceu com essa mutação, mas não é hereditário, né? Não veio lá do pai ou da mãe. Além, então, das apresentações unilateral, bilateral e, né, a gente vai ter a apresentação que parece estranha, mas que chama trilateral ou até quadrilateral. Então, trilateral é quando há envolvimento da glândula pineal, né? A gente pode ver na imagem. Estava falando para a doutora Dolores que não vou me meter a passar a imagem, porque essa é a parte dela na próxima palestra, mas quando a gente também tem acometimento de outros sítios do sistema nervoso central, a gente vai chamar isso de quadrilateral, né? Já são casos extremamente complicados, né? Já são situações extremamente complicadas e que demonstram atraso de diagnóstico, porque já é uma lesão metastática, né? A gente pode ter metástase ainda para medula óssea, pulmão, ossos e linfonodos regionais. As metástases à distância, tanto por via hematogênica, que é para medula óssea, pulmão e ossos, que acontecem na partezinha da frente do olho, né? O tumor lança algumas sementinhas que vão procurar os vasos sanguíneos lá na frente para fazer metástase, como a disseminação por via linfática e acometendo os linfonodos regionais. Como que a gente investiga retinoblastoma? E aí nesse slide eu quis ser bem claro, o paciente tem que ser avaliado pelo oftalmologista, que é aí o tema da nossa terceira palestra do dia. Então, sem dúvida nenhuma, a melhor investigação de uma suspeita de retinoblastoma é a avaliação pelo oftalmologista. O que acontece em termos de saúde pública
é que, eventualmente, o encaminhamento dessa criança ao oftalmologista, né, pela via normal do encaminhamento, às vezes ele é um pouco mais difícil, né, dependendo ali dos fluxos da prefeitura, do estado, não tem, às vezes, esse entendimento da urgência da chegada da criança ao oftalmologista. Enquanto que o encaminhamento para o oncologista pediatra, ele é muito rápido, né? As crianças conseguem esse encaminhamento via internação no mesmo dia mesmo, né? Ou via ambulatorial, às vezes para a mesma semana. Então, eventualmente, a gente, em termos de fluxo, pode mandar essa criança para o cancerologista, para o oncologista, para que a gente vai receber essa criança e vai imediatamente solicitar a avaliação do oftalmologista. Por isso é interessante que essa criança esteja num centro, seja encaminhada para um centro com um bom serviço de oftalmologia que vai avaliar essa criança, que é, aqui na parte da investigação, a principal especialidade necessária para a investigação dessa criança. No estadiamento, a gente vai utilizar a ressonância magnética, justamente para verificar se ele não é um trilateral, um quadrilateral. Eventualmente, tomografia pode ser utilizada, mas, obviamente, se tiver disponível a ressonância, ela vai ser preferível. E conversávamos até antes da palestra que o aspirado de medula óssea e a rotina de líquor, ela acaba sendo rotina nossa aqui do serviço, apesar de, quando a gente lê literatura americana, a gente vê que a metástase para medula óssea ela é rara, a gente continua fazendo aspirado de medula óssea, porque no nosso meio a gente vê tumores mais avançados. Lembrando que não é necessário biópsia do tumor. O diagnóstico é o oftalmologista que vai nos dizer, pelo exame clínico dele, que aquilo é um retinoblastoma. Então, só para a gente fechar o nosso caso clínico, que começou lá no início, esse paciente foi diagnosticado precocemente, principalmente, eu omiti esse dado aqui da história, porque o tio, que era gemelar do pai, e o pai tiveram retinoblastoma aos 2 anos de idade. Então, tanto o pai quanto o tio tiveram retinoblastoma, eles trataram, curaram, estavam fora de tratamento, e há quase 40 anos, e aí o filhinho do pai apresentou a leucocoria. O que aconteceu de errado aqui no manejo dessa criança antes desse diagnóstico? Então, primeiro, a gente pensando como pediatra que está atendendo o filho de alguém que teve retinoblastoma. Essa história é extremamente importante, porque essa penetrância do gene, essa possibilidade do filho de alguém com retinoblastoma ter retinoblastoma é muito grande. Então, pediatra que recebe uma criança que é filho de alguém que teve retinoblastoma ou irmão de alguém que tem retinoblastoma ou teve retinoblastoma, essa criança precisa de acompanhamento oftalmológico desde o nascimento. A gente não pode esperar até os 2 anos de idade, né? Até os 5 meses de idade, como é o caso dessa história dessa criança, para, quando a criança apresentar leucocoria, ela ser avaliada pelo oftalmologista. Então, essa criança tem que ser acompanhada pelo oftalmologista, se ele é irmão ou se ele é filho de quem teve retinoblastoma desde o nascimento. Então, só para terminar, aqui eu coloquei as equipes dos hospitais que eu trabalho para lembrar todo mundo que ninguém trabalha sozinho. E o objetivo desses nossos encontros é justamente conectar a gente para que, quando vocês tenham casos, né, suspeitas, né, eu achei meio estranha a criança, acho que estou vendo uma leucocoria, acho que tem alguma coisa estranha aqui, estou pensando em retinoblastoma ou outras doenças neoplásicas, por favor, entre em contato com a gente para que a gente possa discutir o caso e dar andamento ao caso dessa criança o mais rapidamente possível. Vamos ver se o Dr. Lisandro já voltou. Deixa eu dar um stop share aqui. Oi, estou por aqui. Aí, vamos passar Caiu para a o Dr. luz aqui Lisandro. em casa e caiu a internet. Daí agora Oh, eu meu vou ter Deus. internet do celular, então não vai ter problema. Obrigado, gente. Vamos passar para o próximo. Então tá joia. Depois a gente deixa as perguntas para o final. Então agora vamos apresentar a doutora Dolores, né? Doutora Dolores é radiologista, presidente da Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná, membro da Comissão Científica do Colégio Brasileiro de Radiologia e ex-presidente da Sociedade Latino-Americana de Radiologia Pediátrica. E ainda ela é membro honorário da Sociedade Americana de Radiologia Pediátrica. Então, com a palavra, doutora Dolores. Olá, boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, é uma honra participar deste evento
da Sociedade Paranaense de Pediatria, né, do Departamento de Oncohematologia. Então, vamos falar sobre retinoblastoma, né, o que nós precisamos saber do ponto de vista de imagem. O que é extremamente importante para todos nós que fazemos radiologia é quando pensar em câncer infantil. E a resposta é sempre. Não importa qual seja o exame que nós estejamos avaliando, realizando, nós sempre devemos colocar em diagnóstico diferencial câncer infantil. E independente da indicação clínica, este é o ponto inicial, é o primeiro foco que vai te levar ao diagnóstico precoce. Então, isso é uma coisa muito importante e o que nós devemos fazer, independente do exame a ser realizado, independente da indicação do exame, nós temos que sempre avaliar a imagem como um todo. Nós não podemos focar exatamente na indicação clínica. Não é porque vem uma criança, digamos, com suspeita de litíase renal, que eu não vá avaliar todas as outras estruturas, os outros órgãos. Então, esse eu acho que é o ponto principal. Quando pensar em câncer infantil? Sempre, em todos os exames. Qual a importância dos métodos de diagnóstico por imagem? Primeiro, realmente, é o diagnóstico precoce. E aqui, então, novamente, pensar sempre em câncer. Depois, nós vamos confirmar uma hipótese diagnóstica clínica, ou não confirmar, né, obviamente. Nós podemos auxiliar no estadiamento deste caso. Vamos realizar controle de tratamento e da resposta terapêutica nos exames evolutivos. E, em alguns casos, especificamente no caso do retinoblastoma, a imagem com arteriografia entra para a realização do tratamento com a quimioterapia intraarterial, como será citada a seguir. Em relação ao diagnóstico, então, por imagem do câncer infantil, existem vários métodos, né, de diagnóstico por imagem, bem conhecidos de todos vocês, né, desde o raio-x, uma ultrassonografia, uma tomografia, a ressonância, a cintilografia, o PET e a arteriografia. Todos estes podem e muitas vezes são realizados como indicação para pesquisa do câncer infantil. E no caso específico do retinoblastoma, deve-se ressaltar então a realização da ultrassonografia ocular, na grande maioria das vezes realizada pelo médico oftalmologista, alguns médicos ultrassonografistas ou radiologistas. Depois, a tomografia computadorizada, como o Dr. Tiago comentou, ela pode ser realizada, mas muitas vezes, na maioria das vezes, o achado do retinoblastoma na tomografia, ele é um achado incidental. Porque quando você tem uma suspeita do retinoblastoma, como o Dr. Tiago bem pontuou, o exame a ser indicado é a ressonância magnética. E também a realização da arteriografia para o tratamento, né, com quimioterapia intraarterial. E mais uma vez eu quero reforçar que quando realizamos uma tomografia ou uma ressonância magnética de crânio, de seios da face, de ouvidos e mastoides, onde então estaremos também avaliando, visualizando a parte ocular, nós temos que sempre olhar com atenção o globo ocular. Então aqui fica uma ressalva para todos que realizam exames de imagem. Nunca foquem só na indicação clínica. Vocês precisam avaliar o exame como um todo. Tudo que estiver aparecendo nessa sua aquisição de imagem, você realmente tem que dar uma atenção especial. Então, por favor, nas crianças, principalmente abaixo de 5 anos de idade, no máximo 6 anos de idade, por favor, uma atenção muito especial para o globo ocular. Lógico, quando você já tem a presença da calcificação, acaba sendo mais chamativo, mas você pode ainda encontrar um retinoblastoma numa fase mais inicial ainda, onde você não consiga visualizar a calcificação.
Então, por favor, uma atenção realmente especial aos olhos das crianças. Inúmeras são as indicações, né, desses exames e realmente a gente tem que realmente estar atento para o diagnóstico precoce. Então, vocês vejam bem, a criança muitas vezes nos é encaminhada por uma suspeita de cefaleia, autismo, déficit de atenção, suspeita de hidrocefalia, sinusite, otomastoidite, surdez ou uma suspeita de tumor cerebral. Por favor, atenção, prestem muita atenção realmente no globo ocular. É realmente um local que nós temos que dar uma atenção especial. Então, em relação ao retinoblastoma, como o Dr. Tiago pontuou, né, que é o câncer ocular mais frequente nas crianças, o diagnóstico inicial geralmente é realizado pelo oftalmologista e com ultrassonografia ocular, né, muitas vezes também já feita uma triagem inicial pelo pediatra e, como o Tiago também comentou, muitas vezes os próprios pais em casa vão perceber alguma alteração, né, na foto dessa criança, ou então estrabismo, ou alguma outra alteração mais sutil. Qual é o exame, então, de imagem indicado no pré-tratamento? É a ressonância magnética. A ressonância, ela vai fazer uma confirmação diagnóstica, ela vai detectar extensão local do tumor, porque esse tumor ele pode realmente crescer mais, pode ocupar uma grande parte desse globo ocular, mas nós devemos buscar se existe uma invasão da parede do globo ocular. Nós vamos avaliar se existe uma avaliação de uma extensão para o nervo óptico e vamos realmente na parte cerebral avaliar malformação cerebral e detectar ou não a presença de um tumor neuroectodérmico primitivo, que seria o PNET, para então pensar no neuroblastoma trilateral ou, como o Dr. Tiago comentou, nos casos mais avançados até do quadrilateral. O que é importante, né? Geralmente ele é unilateral, mas aqui fica um grande alerta, porque muitas vezes a tendência, quando encontramos um tumor unilateral, e isso vale também como alerta, por exemplo, quando encontramos um tumor renal, você tem que focar e uma atenção muito especial no órgão contralateral. No caso aqui, no outro globo ocular, no você não deixe passar um tumor sincrônico. Isso é extremamente importante. E em relação aos sintomas, como já foram citados, né, principalmente leucocoria e o estrabismo, e a grande importância do diagnóstico precoce, porque todo mundo realmente deve estar atento, porque retinoblastoma é um tumor curável. Então, se você tiver suspeita de um retinoblastoma, do ponto de vista de imagem, inicialmente, realizar uma ultrassonografia ocular. Quando não for possível, você pode realizar uma tomografia de crânio ou de órbitas. Por que é importante citarmos a tomografia? Porque muitas vezes você não dispõe da ressonância magnética e às vezes é muito mais fácil você realizar uma tomografia, que é um exame que você realiza sem anestesia. Então, se você tem uma suspeita de um retinoblastoma, se você não tem como solicitar, como realizar uma ultrassonografia ocular, ou se essa ressonância vai demorar muito tempo até que você consiga realizá-la, ou se você vai ter uma limitação porque você vai necessitar de uma anestesia, por favor, o mais importante é o diagnóstico precoce. Realize então uma tomografia de crânio, que é um exame que você realiza sem anestesia, sem administração endovenosa de contraste iodado, com a criança chorando, e você vai realizar o diagnóstico. Aí você vai pontuar em relação à radiação ionizante. Os exames de tomografia hoje são realizados em equipamentos que precisam de uma baixa dose de radiação. Não se preocupe nesse momento, porque aqui o foco principal o que é o diagnóstico precoce.
Então, custo-benefício, realmente não se preocupe, se você não dispor, não tiver como realizar uma ressonância magnética, por favor, não deixe de realizar o diagnóstico precoce. Solicite uma tomografia que muitas vezes está disponível na grande maioria dos hospitais, mesmo nos hospitais públicos. Bom, a ressonância magnética de crânio e órbitas, ela então será realizada nesta faixa etária sob assistência anestésica. Ela vai, como nós já citamos, confirmar o diagnóstico, realizar o estadiamento para extensão local do tumor, realizar o estadiamento para ver se existe extensão para o nervo óptico e se existe comprometimento intracraniano do nervo óptico, de tumor trilateral e de malformação cerebral. Então, aqui uma imagem, né, de uma ultrassonografia de um retinoblastoma com as calcificações também bem evidentes. E lembrar que a tomografia computadorizada, então, ela vai demonstrar a lesão expansiva com uma densidade de partes moles ocupando a câmara maior, ela vai demonstrar calcificação de uma maneira mais fácil do que a ressonância magnética. E novamente o alerta, por favor, atenção redobrada no globo ocular contralateral, não deixe passar um pequeno tumor sincrônico. E então isto é um ponto principal. Aqui nós temos então um caso de uma ressonância, de uma tomografia com uma calcificação grosseira, extremamente bem visível. Aí você vai me dizer, mas se eu realizar uma tomografia de crânio por qualquer outra indicação clínica, eu jamais vou deixar de enxergar esta calcificação. Se você não prestar atenção, se você focar só na indicação clínica, você pode deixar passar. Então, por favor, atenção redobrada em todos os globos oculares destas crianças, principalmente se for uma criança abaixo de 5 ou 6 anos de idade. A ressonância magnética, como já foi colocado, ela vai demonstrar lesão expansiva na câmara posterior, né? Vai mostrar o tamanho dessa oração, se tem invasão ou não para o nervo óptico, avaliar a parte intracraniana e aqui atenção especial para um pinete de linha média, né? Que seria o retinoblastoma trilateral. E novamente, por favor, a todos vocês que realizem exames, uma atenção especial para o globo ocular contralateral. Então, aqui nós temos, né, a imagem da tumoração, aqui nessa câmara posterior, muito nítida, sem nenhuma dificuldade diagnóstica. Aí, novamente, um caso de cura, né, com uma lesão expansiva grande. E lembrar que também a ressonância magnética vai mostrar se já tem ou não descolamento da retina. Aqui um outro caso, num corte sagital e também no corte axial, né, de um retinoblastoma unilateral. Como o Dr. Tiago colocou, né, essas crianças não são submetidas à biópsia, então o exame de imagem realmente acaba sendo extremamente importante. Aqui nós temos então um retinoblastoma bilateral e vocês vejam, aqui extremamente fácil o diagnóstico, mas vocês vejam bem, se vocês não estiverem atentos, procurando, pode ser que a gente não valorize essa pequena lesão deste retinoblastoma bilateral. Nós temos, vocês vejam, já com uma pequena extensão para o nervo óptico, então uma atenção realmente, uma atenção redobrada para este diagnóstico. No retinoblastoma trilateral, então, que é uma condição rara, né, onde nós temos o retinoblastoma também com uma lesão na linha média intracraniana. Aqui um outro artigo também mostrando, então, a importância dessa avaliação, né, com um tumor neuroectodérmico da média. Então, frequentemente vamos encontrar na pineal, então, pinealoblastoma, e aqui nós temos mais um exemplo, então, de um pinealoblastoma, que seria, então, o retinoblastoma trilateral. A quimioterapia intraarterial é de extremamente
útil, é um procedimento extremamente útil no tratamento dessas crianças. Mais uma vez, é um apoio dos exames de imagem, no caso daqueles profissionais que realizam arteriografia, né? Então, propiciando então essa quimioterapia intraarterial, onde é feito então uma cateterizada artéria oftálmica ou a artéria meningolacrimal. O que é importante, vocês vejam esse artigo mostrando que de 24 pacientes foram realizadas 96 arteriografias com 109 quimioterapias intraarteriais. Em 15% dos casos, estes eram bilaterais e o sucesso do procedimento foi de 97,2%. Então, de 106 casos, num total de 109 casos. Então, sem dúvida alguma, é um procedimento que deve ser realizado com uma grande efetividade. Aqui varta, né, para calcificação pós-implante orbitário, então só vale uma ressalva, porque quando realizamos o exame de controle, né, pós-tratamento, prestar atenção que às vezes uma calcificação periférica não significa recidiva da lesão, mas sim um achado que pode ser encontrado nestes pacientes. Então, como conclusão, né, os exames de imagem, eles são realmente importantes para o diagnóstico precoce, para o estadiamento, controle de tratamento e o tratamento com arteriografia com quimioterapia intraarterial. E aqui eu quero deixar realmente uma ressalva para todos os meus colegas radiologistas que realizam exames pediátricos, para que realmente, independente da indicação do exame da suspeita clínica, por favor, deem muito atenção aos globos oculares. Realmente, e quando você encontrar uma lesão unilateral, por favor, atenção redobrada ao globo ocular contralateral. Aqui um outro ponto realmente importante, os exames de imagem, eles são seguros, mesmo os que utilizam radiação ionizante, os aparelhos hoje em dia, eles necessitam de uma dose muito baixa de radiação para a disponibilização de uma imagem que seja diagnóstica, que seja adequada, e o que realmente importa é o diagnóstico precoce. Então, realize o exame com a técnica adequada, com a dose de radiação necessária, e o que importa é que você realmente realize o diagnóstico correto. E sem dúvida alguma, o que estamos realizando hoje, que é esta parceria da radiologia com a pediatria e todas as especialidades pediátricas, isto é fundamental. Nós realmente devemos caminhar juntos, como o Dr. Tiago pontuou em seu último slide, ninguém trabalha sozinho e realmente nós somos um grupo. Então, quando nós devemos pensar em retinoblastoma? Sempre, em todo exame realizado, em toda ressonância ou tomografia, onde os globos oculares estejam aparecendo na imagem. Por favor, um alerta, prestem muita atenção nos globos oculares. E aqui é uma frase, né, da Clarice Lispector que realmente me impacta muito, porque sempre que estamos examinando paciente pediátrico, nós estamos, na verdade, avaliando o que uma pessoa tem de mais precioso, que é um filho. Então, eu sempre penso nisso, porque qualquer exame de imagem, qualquer ultrassonografia, mesmo que seja por dor abdominal, é possível, né, que você veja no olhar destes pais, destas mães, a angústia, né, a esperança de que você diga que realmente esse exame é normal. E quantas vezes estamos frente a um exame complicado, a um diagnóstico quase impossível, e, na verdade, o que essa mãe quer, além de saber que seja um diagnóstico, um laudo normal, é que, se não sendo normal, né, aí cabe a vocês, né, que realizam o tratamento, a vocês pediátricas, cure o meu filho. Então, eu acho que isso tem um peso muito grande. Agradeço muito mais uma vez o convite, coloco-me à disposição e, sem dúvida alguma, contem sempre com
todos os radiologistas e ultrassonografistas e arteriografistas e cintilografistas, todas as pessoas envolvidas com o diagnóstico por imagem. Obrigada. Obrigado, doutora Dolores. Aula brilhante, né? Então, doutora Dolores, nossa Obrigada. radiologista com grande experiência dentro da pediatria, uma das melhores do nosso país, a gente tem muito orgulho de dizer isso, né? Muito obrigada pelas palavras, recíprocas a vocês. A gente vai deixar então para a discussão no final. Aí agora a gente vai chamar a doutora Ana Moreira. Então, a doutora Ana Tereza é oftalmologista pediátrica e estrabóloga, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e é professora titular de oftalmologia da UFPR. Então, grande honra, doutora Ana. Doutora Ana, o seu microfone está desligado, você precisa ligar ali embaixo. Isso, acho que agora ligou, né? Agora ligou. Então, a honra é minha estar aqui. Muito obrigada pelo convite, obrigada à Sociedade Paranaense de Pediatria, essa sociedade que eu valorizo e amo tanto pelo trabalho que faz com as crianças. O retinoblastoma é um assunto que nos toca profundamente, porque são crianças que nos chegam e, diferente das outras patologias oculares na infância, a gente tem ali um prognóstico muito reservado. Então, é um assunto extremamente importante. Essa é uma criança que tinha 2 anos na época, e ela chegou no meu consultório e a mãe se queixava que a criança parou de deambular. Ela começou a deambular com 1 ano e, aos 2 anos, ela não deambulava mais. A criança ficou apática e a mãe achou que tinha alguma coisa errada e levou ao consultório. E imediatamente, eu joguei a luz do meu oftalmoscópio, que não precisa ser do oftalmoscópio, qualquer pediatra, qualquer mãe e pai pode fazer isso com a luz do seu celular, e detectei. E agora, muito mais fácil ainda, são as fotografias com flash. Eu peguei a luz do meu oftalmoscópio e lancei no globo ocular dessa criança e imediatamente já vi o tumor nos 2 olhos dessa criança. Um tumor extremamente avançado, um tumor que, inclusive, já tinha descolamento total de retina, impedindo essa criança de caminhar. Então, essa era a leucocoria, né, que a criança apresentava no olhar de frente, e vejam que quando ela olhava para baixo, nós vimos a extensão desse tumor, já a retina aqui na frente. E esse caso, ele foi anterior à lei do teste do olhinho aqui no Paraná. Essa criança, ela foi submetida a 9 sessões de quimioterapia para tentar uma quimiorredução. Ela realizou braquiterapia também. Infelizmente, tivemos que fazer a enucleação de um globo ocular. Infelizmente, ela apresentou uma visão residual no olho contralateral. Então, felizmente, nós conseguimos manter um olho dessa criança. No entanto, em muitos casos anteriores, nós tivemos a tristeza de ter que realizar a enucleação. O que é a enucleação? É a cirurgia mais feia da oftalmologia, que nós vamos até o nervo óptico e lá nós seccionamos o nervo com a maior porção de nervo óptico possível para poder fazer o estudo anatomopatológico e ver se não tem célula tumoral no nervo óptico. Ou seja, é retirado o globo ocular da criança, um globo ou os 2 olhos. Então, com esses casos tão avançados, assim, felizmente, hoje nós temos um histórico um pouquinho diferente. Agora, nós estamos em outubro de 2021, ano passado, e essa criança chegou no ambulatório do Hospital de Clínicas com a mãe dizendo a seguinte história, contando que ela sempre fotografou os olhos do filho dela, mas que, em um determinado momento,
Quando ela foi fotografar essa criança, ele mexeu o olho, ele olhou para outro foco, ele fixou em outro local e a foto saiu e ela detectou no olhar lateral da criança a leucocoria. Ou seja, muitas vezes não são simples fotografias de frente que vão detectar esse tumor. E essa mãe imediatamente levou o seu filho a um pediatra que orientou corretamente o diagnóstico e encaminhamento para o hospital de clínicas. Infelizmente, a unidade básica de saúde daquela cidade demorou para encaminhar essa criança e a mãe ela começou a ficar muito nervosa, preocupada e levou a um profissional no consultório particular e esse profissional oftalmologista ficou muito preocupado com o diagnóstico e entrou em contato com a Secretaria Estadual da Saúde e essa criança chegou no Hospital de Clínicas na semana seguinte e é uma criança que foi avaliada, como sempre, a oftalmologia do HC tem um apoio maravilhoso, indispensável da hemato-oncologia e avaliamos essas crianças conjuntamente. E essa criança, ela está sendo tratada e, na verdade, ela foi encaminhada por uma relação muito boa que tem a hemato-oncologia do HC com o GRAAC. Essa criança está recebendo a quimioterapia intra-arterial em São Paulo, assim como muitas crianças que chegaram no nosso serviço nos últimos 3 anos. Então, já foi bastante dito, retinoblastoma é o tumor intraocular primário maligno mais comum em crianças. Ele ocorre em 1 a cada 20 mil nascidos, e ele é responsável por 3%, como o doutor Tiago já comentou, de todos os tumores infantis, e metade dos casos de crianças que têm leucocoria, ou seja, leucocoria, pupila branca, nem tudo é retinoblastoma, e aí está o nosso desafio. É um tumor que se origina nas células imaturas derivadas do epitélio embriogênico, da retina, na vesícula óptica primária, e essas células, originalmente, elas são destinadas a se tornar os fotorreceptores da retina, que são células extremamente importantes, onde é realizada toda a fototransdução e a visão. Já foi bastante falado pelo Dr. Tiago, eu não vou me prender, mas o gene RB1, ele tem, então, uma supressão, e o tumor ele aparece necessitando de 2 eventos. O primeiro evento, em casos unilaterais, o primeiro e o segundo evento são mutações somáticas esporádicas, e nos tumores genéticos hereditários, em geral os bilaterais, não que não possa ter unilateral hereditário, mas em geral são bilaterais, eles têm 2 eventos, sendo que necessariamente o primeiro evento é no alelo, é uma célula germinativa que sofre mutação, e posteriormente a mutação é na célula somática. E aí, então, vai haver o desenvolvimento do tumor. Ele afeta igualmente ambos os sexos, não tem preferência por raça. Como já foi dito também, os bilaterais, o diagnóstico é mais realizado no primeiro ano da criança, ele aparece mais precocemente, e os unilaterais, os esporádicos, ser diagnosticados do 1º ao 3º ano de vida, porém, eles podem surgir até os 7 anos de vida, sendo que, como já foi dito também, é mais comum de 1 a 3 até 5 anos de idade. Tá? 90% dos casos acontece antes dos 3 primeiros anos de idade. Então, toda atenção, é tão fácil bater uma foto, né? E ficar bem com olhos abertos, atentos a qualquer alteração. Então, a apresentação clínica, o Dr. Tiago também já colocou, a leucocoria é a mais comum, né? Ela se apresenta em 90% dos casos, é uma alteração do reflexo vermelho, mesmo nos tumores pequenos, ou seja, em tumores pequenos já tem alteração do reflexo vermelho. Então, aqui nós estamos vendo que existe uma alteração do reflexo aqui, diferente deste olho, né? Aqui a leucocoria. O estrabismo também é a segunda forma mais comum de apresentação do retinoblastoma.
Então, toda criança que apresenta estrabismo, gente, tem que ser realizado uma consulta oftalmológica completa. O que é uma consulta oftalmológica completa? Não é a criança chegar no consultório e ser feito lá um exame rápido sem dilatação da pupila. É necessário dilatação da pupila na criança, na consulta oftalmológica, porque um estrabismo ele pode estar acontecendo porque o tumor já cresceu tanto que baixou muito a visão deste olho, e o olho que não enxerga, ele tem tendência a desviar. Então, esse sinal, ele nos fala muito que pode ser um estrabismo, pode ter um retinoblastoma escondido lá no fundo de olho. Então, o exame é completo. Claro que existem estrabismos que não tem nada a ver com retinoblastoma. Agora, com o caso da filha do Tiago e da sua esposa, nós estamos tendo uma chuva de pacientes no consultório. Muitos pacientes com estrabismo, a grande maioria não tem nada, realmente porque ele é raro. Mas, como o prognóstico é muito grave, tem que ser feito o exame de forma adequada. Formas mais raras, mas, porém, no nosso país, como temos ainda tumores avançados, não é tão raro assim, é a proptose, né? Onde o globo ocular ele já está saltando para fora da fenda palpebral, chamando a atenção como um olho grande, e pode ter, então, invasão orbitária, e o prognóstico já é muito ruim. Felizmente, cada vez mais raro apresentações como essas, já o tumor já na órbita, na região palpebral, causando dor, fazendo como se fosse uma celulite precipital orbitária nessa criança. No fundo de olho, o que nós vamos encontrar na situação de uma leucocoria e que há um retinoblastoma? Então, a pupila tem que ser dilatada. Nós usamos um aparelho na nossa cabeça, aquele pequenininho do teste do olhinho, que é o oftalmoscópio direto, ele não consegue visualizar toda a retina. Então, nós usamos um aparelho, que é um capacete, que tem uma emissão luminosa de forma binocular, ou seja, eu uso minha visão binocular e, com isso, uma lente de 20 dioptrias condensando a luz no fundo do olho, através da pupila dilatada, eu consigo ver a massa tumoral, eu consigo ver se ela é elevada, a extensão dela. Então, é um exame extremamente importante. O que se vê, então, no fundo de olho com a pupila dilatada, com a oftalmoscopia binocular indireta? Nós podemos encontrar uma ou mais lesões brancas, né? Que podem ter 2:2 de crescimentos diferentes. O primeiro é um crescimento endofítico, ele cresce para dentro do globo ocular, lá na câmara vítrea. O vítreo é a geleia que preenche o globo ocular, ele está atrás ali do cristalino e antes da retina. Então, esse tumor, ele pode crescer no sentido do vítreo e ali ele começar a aumentar a sua extensão e a gerar sementes vítreas do tumor. Ele não apresenta... Essas sementes vítreas são sinais de gravidade, porque são tumores que estão sendo espalhados no vítreo. Nesse caso, na oftalmoscopia binocular indireta, nós não vemos vaso sanguíneo aqui, porque o tumor está na frente da retina. Por quê? Porque o tumor rompeu a membrana limitante interna da retina e levou o tumor para dentro do vítreo, com pedaços de tumor que são viáveis para invadir a câmara vítrea e chegar até aqui, a parte anterior do globo ocular. Isso aqui é o colorido do olho, é a íris, né? Aqui é a pupila e aqui é a câmara vítrea e o tumor aqui dentro. E essas sementes vítreas, elas vão nos causar um haze vítreo na visualização. O que é isso? É um embaçamento. O vítreo, que é um gel transparente, ele passou a ser embaçado porque tem presença das células tumorais, que são as sementes, que são opacidades flutuantes. Aqui nós vemos as sementes vítreas, né? O tumor aqui e cheio de sementes vítreas. E o segundo padrão é o exofítico, que ele cresce para trás do globo ocular, embaixo da retina. Ele não vai para frente, para o vítreo, ele fica atrás da retina. E o que acontece? Ele descola a retina. Esses vasos que vocês estão vendo aqui são os vasos retinianos, e o tumor está lá embaixo, empurrando a retina para frente,
pode fazer um líquido subretiniano aqui e descolamento da retina, como nós vemos aqui, essa massa embaixo da retina, diferente do padrão anterior. E aqui, nesse anatomopatológico, nós vemos o tumor em toda essa extensão e aqui a retina empurrada para frente, descolada do seu leito, obviamente uma criança cega, não é? E aqui o histopatológico. Temos a classificação internacional em uso, que divide o retinoblastoma em 5 classes, onde o tumor ele vai agravando, né, o prognóstico visual de A a B. Então, aqui o tumor, no grupo A, são pequenos, tem menos de 3 milímetros, estão ali só na retina, não se estendem para outros locais, e o nervo óptico está aqui é a parte principal da visão, que é a mácula com a fóvea no centro, e esse tumor ele está um pouco distante da fóvea e do nervo óptico. O grupo B são tumores maiores que 3 milímetros, estão confinados na retina, mas em qualquer local, e já tem fluido subretiniano embaixo da retina. Mas essa classificação ainda com o grupo B, esse fluido ele se estende a menos de 6 milímetros da borda do tumor. Aqui nós estamos vendo o tumor e o fluido se estendendo a menos do que 6 milímetros. Veja que ele já está aqui na região do nervo óptico. Aqui eu só vejo a mácula, o nervo não consigo visualizar mais. O grupo C, a disseminação é mais vítrea, é mais localizada, embaixo da retina, a menos de 6 milímetros da margem tumoral, e tem as sementes vítreas no espaço subretiniano ou vítreo, que são chamadas, né, bolas de neve, e são aquelas sementes vítreas que eu mostrei nos slides anteriores e que eu vou mostrar aqui. Essa é uma imagem de uma criança com retinoblastoma, uma imagem com a pupila dilatada, feita por um aparelho no qual eu consigo ter acesso direto à retina, e vejam a nitidez dessa imagem, o tumor e as sementes vítreas disseminadas por toda a cavidade vítrea desta criança. E o grupo D é um tumor maior, né? Tem disseminação embaixo da retina ou vítrea difusa, então ele pode ser endofítico ou exofítico, e tem fluidos embaixo da retina, né, subretinial, mais longe do tumor, ou seja, ele está avançando mais, é um tumor maior. E o grupo E é um grupo extremamente grave, né, que não tem nenhuma chance visual, ou é muito ruim o potencial visual. Pode ter tumor já na parte anterior do globo ocular. Essa imagem, infelizmente, não está muito nítida, mas essa criança ela tem já sementes vítreas aqui, bem próximo do cristalino, na câmara anterior, e vejam que tem uma linha branca aqui. Isso aqui na frente, esse primeiro feixe luminoso está na córnea, o segundo feixe está lá na íris. Então, vejam que esse líquido branco aqui está dentro da câmara anterior, já atingiu a parte anterior do olho. Isso aqui é hipópio inflamatório pelo tumor. Então, um prognóstico muito ruim. O tumor, ele atinge o segmento anterior, como eu mostrei aqui, pode ter também a estrutura que se chama corpo ciliar, que é o que dá vida ao globo ocular, que qualquer alteração no corpo ciliar de forma grave, o olho ele entra em fitizes bulbi. O que é isso? Ele murcha, ele fica pequeno, todo esbranquiçado, pode fazer glaucoma neovascular, hemorragia no vítreo, então o olho pode estar cheio de sangue lá na câmara vítrea, ocultando o tumor. Então, são casos muito extremos, cheios de sementes vítreas, e a apresentação pode ser, como eu já disse no slide anterior, como celulite orbitária. Nós, oftalmologistas, temos com frequência um aparelho de ultrassom, e muitos oftalmologistas com treinamento especializado nessa subespecialidade, e nós solicitamos a ultrassonografia, o modo B, e nós vamos, então, detectar aqui as calcificações, né? E as sombras posteriores relacionadas a essas calcificações. Calcificação numa massa é muito temeroso.
porque o diagnóstico de retinoblastoma se torna a primeira hipótese. E é o diagnóstico de retinoblastoma, ele é confirmado com calcificação dentro da massa. Embora, como a doutora Dolores falou, tumores pequenos podem não apresentar ainda calcificações, tá? Então, aqui a gente já vê também descolamento de retina, né? E pode definir a altura e espessura do tumor. Porém, a gente sabe que o exame de ressonância magnética, ele tem mais condições de definir mais claramente essa extensão e toda a gravidade do tumor. Aqui, outro retinoblastoma, que nós vemos aqui no ultrassom, né, as calcificações. E a ressonância magnética, como foi muito bem já explorado pela nossa querida colega Dolores Bustello, em que nós buscamos não apenas os tumores retinoblastomas dentro do globo ocular, mas temos a possibilidade de afastar ou confirmar o trilateral ou quadrilateral, em pinealoma, que já foi pinealoblastoma tão comentado. Mas, como eu disse, nem tudo que é leucocoria é retinoblastoma, e o diagnóstico diferencial mais comum é com catarata congênita, né? O teste do olhinho, lá a gente faz para detectar catarata congênita, e é uma das causas de leucocoria, porém, a catarata vai ser lá no período recém-nascido, ou ele pode ser uma catarata infantil do desenvolvimento, mas o que na idade de maior aparecimento do retinoblastoma, o diagnóstico diferencial mais importante, ou seja, em 2 a 4 anos, ou seja, de 1 a 4 anos, é a doença de Coates, que é isso aqui. São lesões que são inflamatórias, são hemangiomas retinianos e que causa muita dúvida em relação à possibilidade de retinoblastoma. Porém, a doença de Coates, ele é mais comum em meninos, ele não apresenta calcificação. Na minha época de residência, lá atrás, né, faz só um pouquinho de tempo, a gente via alguns casos, e ainda hoje a gente vê o relato de alguns casos em que no exame histopatológico não era retinoblastoma, e sim a doença de Coates. Enfim, não é um diagnóstico fácil de fazer o diferencial, porém, nós temos que trabalhar muito nisso. Outra diagnóstico diferencial importante é a persistência da vasculatura fetal, onde a vasculatura embrionária ela permanece, mas também não existe calcificação. Outra situação importante, toxocaríase, em crianças maiores, em meninos de 4, 5 anos, mas aqui entra toda a história, né? A história de ter cachorro com filhotes em casa, e aqui o fundo de olho, onde a gente detecta a leucocoria nessa criança, e aqui o toxocara canis, meio que parece, eu me lembro que o meu professor de oftalmologia na faculdade de medicina dizia que parece que quando você olha um toxocara canis dentro do globo ocular, ele parece que ele está olhando para você, parece um olho que está olhando para você. Então, são causas que nos chamam a atenção para diagnóstico diferencial. E as outras são mais raras, mas também nós temos que trabalhar no diagnóstico diferencial. Não vou entrar em detalhes aqui de tratamento, a doutora Débora vai falar disso, mas só para dizer que esse tratamento ele veio modificar a história do retinoblastoma e quão delicado ele é. E não temos em Curitiba nenhum centro, e espero de todo o meu coração que em muito breve possamos ter esse centro aqui em Curitiba também. Então, um catéter colocado na artéria femoral, que vem até a aorta carótida interna e vai chegar aqui, ó, aonde? Na artéria oftálmica. E toda a quimioterapia, as drogas vão ser lançadas aqui na artéria oftálmica e vão atingir o tumor. A doutora Débora vai entrar em mais detalhes em relação a isso. Aqui eu tenho um pré-tratamento e um pós-tratamento com artéria oftálmica de referência da literatura. A doutora Débora também vai falar melhor disso. Mas, então, por que examinar? Né? Por que examinar o globo ocular? Por que fazer o teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho?
pelo diagnóstico de catarata congênita, glaucoma congênito, lá onde? Lá na maternidade, né? Retinoblastoma, que muitas vezes não é tão comum a gente conseguir diagnosticar o retinoblastoma lá na maternidade, mas nós temos que fazer essa busca. O teste do olhinho na maternidade é muito mais para buscar a presença de catarata congênita. Altas ametropias. Então, o que é alta ametropia? Grau alto de óculos, digamos assim, altas refrações. Tem crianças muito hipermétropes, com astigmatismo muito alto, e que vocês, pediatras, fazem o reflexo vermelho, está alterado, e com toda a segurança de que um oftalmologista precisa examinar, encaminham para os oftalmos, a gente vai dilatar e vai prescrever a correção óptica dessa criança. É óculos aqui, felizmente não é o retinoblastoma. Retinopatia da prematuridade, leucomas. Então, essa é uma criança que teve retinopatia da prematuridade, infelizmente, último estágio, ficou cega, desenvolveu glaucoma num olho e a leucocoria, aqui, ó, a catarata no outro. Persistência da vasculatura fetal, como eu já falei, descolamento de retina e a toxocarias. O que é a lei do teste do reflexo vermelho, a lei do olhinho? Foi impressa, foi oficializada em 30 de dezembro de 2005, aqui no estado do Paraná, e diz que as maternidades e todos os hospitais congênitos do estado do Paraná que recebem crianças recém-nascidas, trabalho de parto, elas têm que realizar o teste do olhinho durante ainda o período que a criança está internada na maternidade. É interessante que essa lei também diz que não necessariamente é o pediatra, mas sim o médico responsável pelo atendimento dessa criança ali, no trabalho, no período ali de perinatal. Enfim, aquele profissional médico que vai receber essa criança logo após o nascimento. E isso é importante porque numa live com a Secretaria Estadual da Saúde, falando sobre o teste do reflexo vermelho, eu descobri que muitos médicos de família que fazem esse exame no interior do Paraná. Portanto, é aquele médico responsável pelo atendimento da criança na maternidade. Como é que faz? Como examina? A Sociedade Paranaense de Pediatria, todos os anos, os congressos paranaenses, nós tivemos cursos de como realizar o teste do olhinho. E me lembro de vários colegas meus participarem nesse treinamento dos pediatras, porque não é um exame fácil de fazer. Ele tem que ser realizado numa sala semi-escura, o oftalmoscópio é o direto, é aquele pequeno, a luz tem que ficar entre 30 e 50 centímetros da criança, o médico que está fazendo a essa distância, focar a luz na pupila da criança. Não é fácil achar a pupila a princípio, porque são crianças recém-nascidas, a pupila está em miose, ela está pequenininha, não é um exame fácil. E tem que tentar identificar o reflexo vermelho. E comparar esse reflexo vermelho em ambos os olhos. E, em caso de qualquer assimetria, encaminhar imediatamente para o exame oftalmológico completo. Tá? Quando examinar, e aqui fica muito importante essa aula, todos os recém-nascidos que fazem o teste do olhinho lá na maternidade, ele deve ter esse mesmo teste realizado pelo seu pediatra quando ele vai voltar, ou médico da família, quando ele vai voltar para lá para a puericultura. E esse médico responsável tem que fazer esse teste do reflexo vermelho pelo menos 3 vezes por ano, nos 3 primeiros anos de vida. Se for detectado qualquer alteração, tem que ser encaminhado para o oftalmologista com serviço de oftalmologia que vai ter condições de tratar essa leucocoria. É importante que seja realizado nos 3 primeiros anos de vida, principalmente se tratando de saúde pública, tá? Porque às vezes é difícil a chegada da criança para um consultório e mesmo para o posto de saúde, nós não conseguimos
atender a todos os bebês recém-nascidos a cada ano, uma vez por ano. Mas vocês, os pediatras, são aqueles que estão ali sempre em contato com a criança, que vão fazer ali o exame a mês, e depois do 7º mês, mais distanciados, tem que fazer esse teste, gente, para prevenir o retinoblastoma, tá? E o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, aqui, depois da situação exposta pelo Thiago Leifert, da sua família, da sua filha, lançou, então, um esclarecimento aos brasileiros, né? E ele recomenda que, além desse teste do olhinho, feito 3 vezes por ano, por 3 meses, mesmo assim, para ampliar a proteção da saúde ocular nas crianças, recomenda-se que os bebês de 6 a 12 meses passem por um exame oftalmológico completo. Então, nós temos consciência que na rede pública, infelizmente, isso é difícil, mas nós temos vocês, temos pediatras que estão ali mês a mês com as crianças e que, com esse teste do reflexo vermelho, podem ajudar muito na prevenção, no diagnóstico precoce do retinoblastoma. E depois desse período, idealmente aos 3 anos e aos 5 anos de idade, uma nova consulta oftalmológica completa com dilatação pupilar. E para terminar aqui, achei interessante esse cronograma de exames para crianças que têm histórico familiar de retinoblastoma, como foi colocado pelo Dr. Tiago. Uma criança com histórico familiar de retinoblastoma não pode ser examinada simplesmente aos 5 meses de idade ou ser diagnosticada apenas por um reflexo vermelho. Tem que ter uma busca desse tumor, né? Então, o primeiro exame tem que ser durante ali as 24, 48 horas do nascimento, ainda no berçário, né? O oftalmologista no seu hospital, de preferência, se nesses casos que a chance de ter um retinoblastoma hereditário é muito grande, o pediatra pode solicitar que o oftalmologista vá ao hospital, faça esse exame, e esse exame o oftalmologista vai fazer com dilatação da pupila. O segundo exame, gente, é às 3 semanas de idade, o terceiro nas 6 semanas de idade, depois nas 10 semanas, e assim vai. Ou seja, acompanhamento próximo, porque a chance daquele familiar que tem o seu pai, mãe, tio, avô com retinoblastoma, a chance de ter esse tumor é muito grande e nós não podemos perder tempo. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada por essa oportunidade de falar de coisa tão importante da oftalmologia para vocês, pediatras. Obrigada. Obrigado, doutora Ana. Brilhante apresentação, né? É muito importante esses últimos slides, né? Acho que do segmento, isso eu acho que a gente é a bandeira que a gente tem que levar mesmo. Então, vamos deixar as perguntas e discussão para o final. Agora eu vou chamar a doutora Débora, que é hematologista e oncologista pediátrica do Hospital de Clínicas, e vai conversar com a gente um pouco sobre o tratamento do retinoblastoma. Oi, boa noite a todos. Eu peço desculpa porque minha câmera não está funcionando, mas eu acredito que vocês estejam me ouvindo. Deixa eu só aqui compartilhar a tela. Estamos ouvindo bem, doutora. Ok. Só um minutinho. Pronto. Então, como o doutor Lisandro já me apresentou, meu nome é Débora, sou oncologista e hematologista do Hospital de Clínicas, e vou falar um pouquinho sobre o tratamento e a evolução do tratamento do retinoblastoma. Bom, a gente tem uma diferença significativa nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento da taxa de cura dos pacientes com retinoblastoma. Então, nos países desenvolvidos, essa taxa de cura é em torno de 95%, em países em desenvolvimento, como o Brasil, essa taxa de cura é em torno de 80%. Os objetivos do tratamento... Débora, desculpa te atrapalhar, você está compartilhando a tela do PowerPoint, não é da apresentação. A gente está vendo o teu primeiro slide ainda. Ah, mas engraçado, para mim aqui está a... Você tem que voltar lá no Zoom e compartilhar a telinha da apresentação. Só um pouquinho.
Agora vocês estão vendo? Ainda não. Ainda não. Eita, meu Deus do céu. Só um pouquinho. Agora, vocês estão vendo? A próxima tela. A gente está vendo a telinha do PowerPoint. Se você quiser sair do modo de apresentação e ir mudando lá no PowerPoint, como se fosse isso, aí a gente te enxerga bem. Vocês enxergam? Porque eu a estou gente enxerga. aqui no modo de apresentação e não fica no modo de apresentação. Não, beleza. Aí a gente enxerga bem. Tá bom, então eu vou deixar daquele jeito. Então, tá falando sobre a sobrevida dos pacientes, né, que é diferente nos pacientes nos países em desenvolvimento e desenvolvidos. Aqui no Brasil, o nosso maior objetivo ainda é melhorar a sobrevida do tratamento, mas junto a isso, aumentar o número de olhos preservados e de visão preservada e reduzir também a morbidade relacionada ao tratamento. O problema é que daí não aparece para vocês A animação, né? As animações, isso. Nossa, não está compartilhando mesmo? Que pena. Não está compartilhando mesmo. A apresentação não, a gente só vê na tela do PowerPoint Ai, mesmo. mas que pena. Eu não sou uma pessoa, assim, muito habilidosa com computador, estou sozinha em casa, então a gente vai ter que vir aqui. Vou ter que falar sobre... esse slide é para falar sobre o estadiamento do retinoblastoma, né? O estadiamento do retinoblastoma, ele é bastante complicado. Agora está aparecendo? Agora sim. Até que enfim, aleluia. Então, o estadiamento do retinoblastoma, ele é muito complicado. A gente tem várias tabelas, vários gráficos, que eu não vou entrar em detalhe, sobre o estadiamento. O que a gente precisa saber? O estadiamento principal, ele é definido entre intraocular ou extraocular. Com relação ao prognóstico, com certeza é muito melhor quando a gente faz o diagnóstico do retinoblastoma intraocular. O retinoblastoma extraocular, ele pode se apresentar como comprometimento da margem do nervo óptico, da órbita, sistema nervoso central, os linfonodos ali de cabeça e pescoço, medula óssea e, às vezes, até outros órgãos, como os ossos e o fígado. O estadiamento intraocular, eu não vou entrar em detalhes, porque a doutora Ana já descreveu bem, mas é importante para o tratamento que o estadiamento intraocular seja feito por um oftalmologista que tenha experiência no tratamento de retinoblastoma, porque ele vai definir o tratamento local do paciente. Então, desde o grupo A, que são os tumores menores, até o grupo E, que são os tumores maiores, que já estão ali na câmara anterior, encostando no cristalino. O tumor extraocular, ele é classificado de estadio 1 a estadio 4. O estadio 1 é aquele que é submetido à enucleação e as margens cirúrgicas são livres. O estadio 2 é uma enucleação com doença residual mínima, doença residual microscópica. O estadio 3, quando há invasão de órbita ou linfonodos cervicais. O estadio 4, que pode ser 4A ou 4B, quando tem invasão de medula óssea ou sistema nervoso central. Esse gráfico, ele mostra a sobrevida dos pacientes com invasão de sistema nervoso central. Então, ali a sobrevida próximo aos 20 meses após o diagnóstico é muito próximo de zero. Então, o que a gente não quer e o que a gente infelizmente ainda encontra é um diagnóstico tardio com metástase para o sistema nervoso central, que o prognóstico do paciente é extremamente ruim. Aqui a gente também tem a sobrevida dos pacientes estadio 4, contando o estadio 4 como medula óssea, sistema nervoso central e outras localizações. A sobrevida ainda é muito ruim, 60% vão a óbito por progressão da doença, 8,5% vão a óbito por recidiva
e a taxa de sobrevida é em torno ali dos 20%. Esses dados que eu apresentei para vocês são dados de estudos de publicações da China. Por quê? Porque em países desenvolvidos a gente praticamente não tem esses dados, porque a apresentação com doença metastática já é bem rara. O tratamento, existem várias modalidades. Enucleação ainda é um tratamento utilizado, a gente utiliza cada vez menos, mas é necessário em alguns casos, principalmente quando tem um tumor avançado. A terapia local, que pode ser a crioterapia, a termoterapia com laser ou a braquiterapia. Em alguns casos é indicado a quimioterapia sistêmica, transplante de medula óssea autólogo, quimioterapia intravítrea, subconjuntival, radioterapia externa. O retinoblastoma é um tumor extremamente sensível à radioterapia, e a quimioterapia intraarterial, que veio à tona agora com a filha do Tiago, né, que está fazendo esse tratamento de quimioterapia intraarterial, mas é um tratamento que já está disponível pelo SUS no Brasil há mais ou menos 10 anos. Então, falando da enucleação, ela é considerada a primeira linha quando existe uma baixa probabilidade de preservação da visão. Quando existe metástase, ela é ainda a terapia de primeira linha. Agora, já existem algumas dúvidas sobre terapia de primeira linha quando há extensão para a câmara anterior ou quando há glaucoma. Depois do avanço da quimioterapia intraarterial, com as equipes adquirindo maior experiência, a gente vê que cada vez mais está sendo usado para tumores avançados com respostas melhores. E também pode ser usada em segunda linha quando há uma progressão ou recidiva da doença. A gente fica sempre muito chateado quando fala em enucleação. Então, esse é um paciente do serviço do Hospital de Clínicas, a mãe autorizou a divulgar a foto dele. Essa é uma foto dele antes do diagnóstico, que a gente vê que ele tem um pouquinho de ptose do olho direito, e ele tem um pouco de hiperemia conjuntival. E esse aqui é o diagnóstico, é a foto dele após o tratamento. Vocês viram que ele é muito fã de super-heróis, né? Na primeira foto ele é o super-homem, na segunda foto ele é o Homem-Aranha. Então, ele até brinca com o globo ocular, segundo a mãe, ele assusta os coleguinhas com o globo ocular. E apesar de parecer uma cirurgia muito traumática e poder ser muito traumática, em alguns casos é necessário. O tratamento local inclui a crioterapia, que é usado geralmente para tumores pequenos, aqueles tumores de classificação A. A termoterapia, que é o laser, que pode ser associado à quimioterapia sistêmica ou à quimioterapia intraarterial para tumores um pouco maiores. E a braquiterapia, que é uma radioterapia localizada, que pode ser associada à enucleação, quando há lesão de órbita, ou à terapia sistêmica, ou até mesmo à terapia intraarterial. A quimioterapia sistêmica, que cada vez a gente vem usando menos, e esse é o objetivo, ela é baseada em 3 principais drogas, que é a vincristina, carboplatina e etoposide. O etoposide é um quimioterápico que tem potencial de causar uma segunda neoplasia, então está relacionado a desenvolvimento de leucemia mieloide aguda, principalmente quando é usado em crianças muito jovens. Então, é uma medicação que a gente tem tentado usar menos, mas às vezes é necessário. E algumas outras medicações, como a cisplatina, a doxorubicina e o fosfamida, que são usadas em crianças com tumores com lesões mais avançadas, têm potencial risco de surdez, insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Então, o objetivo é cada vez menos usar essas medicações. A indicação é quando há uma patologia de alto risco, foi indicado a enucleação para aquele paciente, porque ele tinha uma doença, uma metástase, uma doença em órbita, uma infiltração de nervo óptico pela ressonância, foi indicada a enucleação, a avaliação anatomopatológica vai nos dizer se existe o risco de recidiva ou de metástase, e daí indicado a quimioterapia. Então, para doença extraocular ou para doença intraocular, às vezes associada à terapia local. A gente pode fazer uma quimioterapia sistêmica e uma termoterapia em tumores de tamanho moderado. O transplante autólogo de medula óssea tem sido usado para metástase em sistema nervoso central. Para isso é necessário uma medicação chamada tiotepa. É uma medicação que atualmente tem que ser importada, então não é de fácil acesso para pacientes do SUS. Mesmo com o advento do transplante autólogo, então o paciente é submetido à enucleação,
a quimioterapia sistêmica, a radioterapia e um transplante autólogo, mesmo assim a sobrevida é ruim. Então, o nosso objetivo é não ter que usar mais esse tipo de tratamento para o retinoblastoma, é fazer um diagnóstico precoce. A quimioterapia intravítrea e subconjuntival, ela é feita nos pacientes ela é feita associada à quimioterapia sistêmica ou quimioterapia intraarterial. Na verdade, hoje em dia, o uso maior é da quimioterapia intravítrea, a subconjuntival não está sendo mais tão utilizada. A principal medicação é o melfalano. Todas essas medicações, para quem não é oncologista, né, os nomes são um pouco diferentes, mas são todas medicações que a gente tem fácil acesso no SUS, não são medicações difíceis de conseguir. Então, é indicado quando existe semente vítrea ou doença maciça no vítreo, principalmente a quimioterapia intravítrea. A radioterapia externa pode ser feita quando existe a presença de metástase, como eu disse anteriormente, o retinoblastoma é um tumor radiosensível, mas a gente tem que lembrar que a maioria dos retinoblastomas estão ligados alguns casos de retinoblastoma estão ligados à presença de mutação do gene RB, que é um gene supressor tumoral, então eu já tenho um defeito na regeneração celular e eu vou expor o paciente a uma radioterapia. Então, eu estou expondo o paciente ao risco de uma segunda neoplasia. Também a bracterapia, que é uma radioterapia, uma plaquinha localizada, colocada ali dentro da órbita do paciente, que já também é associada a outras terapias, né? Quimioterapia sistêmica ou quimioterapia intraarterial. E a quimioterapia intraarterial, que tem sido motivo de discussão entre os oncologistas pediátricos e entre os oftalmologistas nos últimos 10 anos. Cada vez mais as indicações vêm aumentando, mas existem ainda algumas controvérsias que não foram respondidas. Então, os quimioterápicos mais utilizados são o melfalano, o topotecano e a carboplatina. Como a doutora Ana falou, é realizado o cateterismo da artéria oftálmica. Ela está extremamente indicada, muito bem indicada para os pacientes de grupo B e C, que tem uma preservação do globo ocular em torno de 85% a 95% dos casos. E veja o termo que eu estou usando, preservação de globo ocular. Não está diretamente relacionado à preservação da visão. Isso a gente vai conversar um pouco melhor mais para frente, mas os estudos ou as publicações, como ainda são mais recentes, e pela baixa idade das crianças, ainda não tem muita resposta sobre preservação de acuidade visual. O grupo D, a gente tem uma preservação de globo ocular que varia entre 70% a 85%, também é indicado quimioterapia intraarterial para os pacientes nesses casos de grupo D. O grupo E ainda gera um pouco de controvérsia entre as equipes se é indicado fazer quimioterapia intraarterial ou não. A preservação do globo ocular varia de 30% a 70%, dependendo da experiência da equipe ou do número de pacientes que foram tratados. Mas isso a gente vai conversar um pouco melhor mais para frente. As complicações relacionadas à quimioterapia intraarterial são descolamento de retina, que pode ser agravado em alguns pacientes, até 20% dos casos, hemorragia vítrea, pitose, desmotilidade e eventos vasculares isquêmicos. Isso pode atingir até 9% dos pacientes tratados, mas não são eventos graves, então não existem descritos eventos isquêmicos em sistema nervoso central graves relacionados, ou a frequência não é muito grande. Uma das discussões, e que a gente ainda não tem resposta por ser uma técnica mais recente, é a exposição da criança à radioterapia. Então, ele vai ter que ser, durante cada procedimento, né, de quimioterapia intraarterial, ele vai ser exposto à radiação, que não é uma dose tão baixa. Então, será que nesses pacientes que já têm uma predisposição à neoplasia, isso vai aumentar o risco de uma segunda neoplasia? Essa resposta a gente ainda não tem, por não ser uma técnica assim tão antiga, uma técnica mais recente. Eu trouxe aqui alguns artigos que falam sobre a quimioterapia intraarterial. Esse artigo, na verdade, ele fala sobre tratamento de retinoblastoma nos últimos 20 anos, falando da quimioterapia intravenosa, mas também da quimioterapia intraarterial. Então, é uma das maiores publicações, o maior número de pacientes, foram 500 pacientes, 900, quase 1.000 olhos tratados. E o que eles colocam ali? Que a sobrevida no grupo E a sobrevida ocular, tá? Aqui, quando eu tô falando sobrevida na intraarterial, é sobrevida do olho. A sobrevida intraocular foi de
32%. Foi um dos primeiros grupos nos Estados Unidos que começou a fazer quimioterapia intraarterial, isso foi em 2008, e esse estudo englobou pacientes da era pré-quimioterapia intraarterial, grupo E, e da era pós-quimioterapia. Então, acabou que misturou, e por isso a sobrevida ocular não foi muito boa. Se a gente pegar estudos em locais que introduziram mais recentemente a quimioterapia intraarterial, então esse aqui também é um outro grupo americano, que introduziu a quimioterapia intraarterial em 2012, e nesse estudo todos os pacientes receberam esse tratamento, exceto os que foram enucleados. A sobrevida ocular no grupo E foi em torno de 70%, já uma melhora bem importante. Lembrando que a gente está falando de sobrevida ocular e não de preservação de visão. Então, para o tratamento do retinoblastoma bilateral, qual que é a estratégia de tratamento? O que a gente vai fazer com cada olho? Então, existem duas estratégias que são bem aceitas atualmente na literatura. A primeira estratégia é fazer enucleação do olho com pior prognóstico, se aquele olho tem uma possibilidade muito pequena de recuperar a visão, para você fazer um estadiamento anatomopatológico desse olho, e daí saber se a quimioterapia sistêmica está indicada nesse paciente ou não. Essa é uma estratégia. A segunda estratégia é o tratamento conservador de ambos os olhos, quando existe uma possibilidade de preservação de globo ocular e de visão. Isso ainda não está bem determinado de qual é a melhor estratégia. Então, quem defende a estratégia 1, que é fazer enucleação de um dos olhos? Então, aqui é uma revisão que não é tão recente assim, mas é de 2016, sobre a indicação de quimioterapia intraarterial, principalmente em tumores avançados. O que eles referem? Que a literatura é limitada, que existe a possibilidade do paciente desenvolver uma metástase porque o estadiamento anatomopatológico não foi realizado e é necessário um segmento maior desses pacientes. A literatura é limitada porque a maioria das vezes a gente tem publicação de uma série de casos, então cada serviço publica a sua resposta. A gente ainda está deficiente de um estudo realmente controlado, multicêntrico, que determine qual a melhor estratégia de tratamento. O que a gente tem é a experiência de cada serviço. Então, esse estudo é de 2016. 3 anos depois, houve uma nova meta-análise, então, revisando novamente a indicação de quimioterapia intraarterial. E, de novo, existe poucos estudos com um bom nível de evidência e com um segmento adequado desses pacientes. Então, é necessário que a gente desenvolva melhor que a gente estude melhor essa terapia em tumores intraoculares avançados. Daí tem o grupo que defende a estratégia número 2, que é fazer o tratamento conservador com terapia local, intraarterial, laser, quimioterapia intravítrea, uma associação de todos esses, e às vezes de quimioterapia sistêmica, tentar preservar ambos os olhos. Então, esse grupo, ele juntou 6 centros e publicou os dados desses 6 centros, e o que eles alegam para defender é que nos pacientes que fizeram a terapia de preservação dos olhos, o risco de morte por metástase foi menor do que 1%. Pus uma setinha ali no nome do Dr. Luiz Fernando, porque o Dr. Luiz Fernando ele é médico oftalmologista do GRAAC e é o contato que nós temos lá para encaminhar os pacientes quando é necessário fazer quimioterapia intraarterial. E no momento, pelo que a gente viu na mídia, a equipe que está atendendo, né, a filha do Tiago. Então, essa paciente está fazendo, pelo que a gente ouviu, a preservação de ambos os olhos com quimioterapia intraarterial, essa tentativa de preservação, e isso é defendido por essa equipe. Então, aqui a gente tem um hospital, um dos maiores hospitais norte-americanos, a gente tem o hospital Débora, você ficou muda.
no sistema nervoso ou medula óssea, a gente precisa ainda desenvolver um tratamento adequado. Eu queria agradecer a presença de todos e acho que vamos ficar abertos agora para perguntas, né, Lisandro? Obrigado, Débora. Nossa, foi bem bacana. Você fez uma super revisão do tratamento. Mas eu, como transplantador, eu vou, lógico, que rebater o que você falou aí sobre o transplante. Então, assim, eu até conversei com um colega de São Paulo, do GRAC, que na verdade ele era do GRAC e saiu, mas ele comandou o grupo de transplante autólogo para retinoblastoma. E assim, o que a gente falou aqui, o que a gente viu aqui sobre o tratamento na quimioterapia intraarterial, ele é muito eficaz, como você falou, para o tratamento local, né, para controle, mas para aqueles casos que têm envolvimento já de sistema nervoso central, que seja o trilateral, né, ou mesmo com invasão do sistema nervoso central, realmente são os casos mais desafiadores para a gente, né? E são os casos que acabam levando a criança a óbito. Não são esses casos de tumores menores, os tumores localizados, que a gente consegue controlar, seja com terapia isolada, terapia combinada. Então, esses são desafios para o oncologista pediátrico também. E assim, eu conversei com ele, o grupo do GRAC transplantou próximo de 20 casos, tá? Que fizeram um transplante autólogo. E desses 20 casos, a sobrevida foi perto de 50%. Então, assim, eu acho que é um resultado muito interessante que a gente precisa olhar, né? E principalmente para o nosso país, que infelizmente a gente ainda não está naquele patamar de diagnóstico precoce tão bom. A gente, infelizmente, vê esses casos de diagnóstico tardio, invasão do sistema nervoso central. Acho que para a gente aqui do grupo do Paraná, eu acho que hoje a gente tem sim desafios assim. Por que não a gente fazer quimioterapia intraarterial aqui, né? Por que não a gente olhar mais para esses casos de invasão do sistema nervoso central e começar a aplicar o mesmo protocolo do Tandem que eles estão utilizando pela Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea? Então, eu acho que a gente precisa unir esforços aqui no Paraná para começar a olhar mais, assim, com mais carinho para os nossos pacientes com retinoblastoma. Esse dado que a doutora Ana colocou de avaliação das crianças é um dado que a gente sabe que a gente não tem, infelizmente. E eu acho que é uma bandeira muito importante da Sociedade Paranaense de Pediatria de ir atrás, né? Então, esses são os meus comentários finais. E agora a gente vai abrir para as perguntas e discussão entre os colegas. Alguém tem alguma pergunta? Acho que eu vou começar as perguntas, então eu tenho uma pergunta para a doutora Ana Tereza. Oi. Vem, doutora Ana. Doutora Ana, em alguns artigos de quimioterapia intraarterial, eu li sobre avaliação de acuidade visual pré-tratamento. Acho que o termo acuidade visual não é bom, mas de potencial visual por um exame de eletroretinografia. Realmente é uma coisa nova, que eu não tinha conhecimento. Eu não sei se a senhora sabe se a gente já tem isso disponível aqui no Brasil, se é um exame que é possível de fazer, porque eles colocam como uma das indicações de realizar quimioterapia intraarterial nos pacientes com estadio avançado, seria ter um potencial de recuperar a visão que poderia ser avaliado através desse exame. Olha, Débora, eletroretinograma, um potencial de visual por eletroretinograma, eu acho que eu desconheço, então me comprometo a buscar. O que nós temos é potencial visual de varredura, mas que não é o eletroretinograma. Então, eu me comprometo a buscar e informar a você. Eu desconheço. Para mim foi uma coisa nova, eu leio sobre retinoblastoma com uma certa frequência e foi a primeira vez que eu me deparei com esse exame mesmo, mas achei interessante para a gente ver se é possível fazer aqui no nosso meio, né? Vamos buscar essa informação. Eu acho que essa mesa é uma mesa que os oncologistas têm que aproveitar aqui, assim, sabe? Eu acho que a gente podia deixar assim um combinado de olhar com mais carinho assim. Acho que aproveitar os serviços e olhar com mais carinho
e de repente montar um grupo de estudos para retinoblastoma, né, com pessoas chaves e que a gente possa trazer mais benefício para os nossos pacientes, para a gente não precisar mandar para São Paulo, né, para fazer o tratamento. Eu acho que é uma provocação, eu insisto em provocar o grupo. Tô dentro, vamos lá. Eu estou dentro pelo transplante também. Eu acredito que a gente tem potencial ali no Hospital de Clínicas para realizar, porque a gente tem a questão da hemodinâmica disponível, né? Tem um serviço de oftalmologista bem experiente em acompanhar o retinoblastoma, então eu acho que a gente, são várias equipes que têm que se juntar nesse momento, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço mesmo. É muito bom a gente ter a disponibilidade de encaminhar esses pacientes do SUS para fazer o tratamento em São Paulo, então eles não deixam de receber o tratamento, mas a gente sabe quanto isso afeta toda a família, né? Além da doença da criança, todo esse transtorno, vamos dizer assim, de deslocamento afeta muito. É bom, a gente fica feliz, né, que o Estado do Paraná, através do TFD, fornece esse tratamento para os pacientes. Mas eu acho que como é factível, como nós podemos, né, temos a estrutura para realizar isso aqui, acho que é uma coisa que a gente tem que conversar. Uma coisa que o Lisandro colocou, né, essa importância de repente, provocar uma mudança. Então, isso eu acho realmente importante, porque vocês vejam, do ponto de vista de imagem, né, o Paraná conta com arteriografistas extremamente competentes, que realizam procedimentos extremamente especializados. E talvez, de repente, o que esteja faltando é esse contato, é essa busca, né, e de repente estimular alguém que já está preparado para isso, né? Porque aqui vem uma coisa um ponto muito importante, né? Vocês vejam quantos anos de experiência leva um arteriografista para ter uma capacidade, uma habilidade manual de cateterizar uma artéria oftálmica em uma criança de meses, uma criança de 1 ano. E o Paraná conta com estes profissionais. Então, talvez realmente o que esteja faltando foi isso que o Lisandro colocou. Essa provocação de repente, de se colocar o grupo junto, não é? De falar assim, olha, vamos buscar isso, vamos tentar, né? E então, eu realmente achei extremamente pertinente essa sua colocação, Lisandro, e sem dúvida alguma, eu acho que uma coisa muito importante é o pós-evento. Então, que esse evento de hoje realmente ele não fique só aqui agora, porque hoje é o Dia Internacional do Câncer Infantil, né? Eu acho que o importante são essas ações pós-evento. Então, é essa aglutinação de várias especialidades, é o apoio da Sociedade Paranaense de Pediatria, né? Contem também com a Sociedade de Radiologia do Paraná. Então, eu acho que realmente são ações que podem perpetuar e que o objetivo realmente possa ser alcançado. Exatamente. O Paraná e o Hospital de Clínicas, eu acho que pode se tornar um ponto de referência, né, para as crianças do Sul, na verdade, não só do nosso estado, porque cada vez que chega uma criança com retinoblastoma lá no HC, eu, de certa forma, fico aliviada, porque eu sei o quanto vocês têm encaminhado com rapidez essas crianças para o GRAAC. Mas eu fico pensando na família, né? Em toda a modificação da rotina, da vida, dinheiro. Então, é difícil, empregos. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar, assim, para melhorar o nosso serviço, né? O HC já melhorou em tanta coisa. Vamos fazer um esforço para dar uma qualidade de vida melhor para essas crianças que são tão sofridas, né? E para as famílias. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar o evento e fazer disso um grupo de estudos e de tratamento, acho que para esses pacientes. Acho que essa mesa tá, nossa, perfeita para a gente começar a fazer isso. Contem conosco da oftalmo, não só comigo, mas com o serviço todo. Ótimo. E a gente tem alguma pergunta dos participantes?
Acho que não, né? Então acho que a gente pode encerrar, né? Agradecer novamente a presença de todos, acho que foi muito importante e a gente não pode deixar essa bandeira cair, né? Acho que a gente tem que aproveitar o momento da mídia que a gente está vivendo e eu vou, assim, alavancar pelo departamento de hemato-onco da Sociedade Brasileira de Pediatria, logicamente apoiado pelo Tiago e pela Débora, que são integrantes, vão nos apoiar e vamos em frente com isso, sabe? Acho que é muito importante. Então, agradeço a todos a participação. Muito obrigado. Acho que tem alguém de mão levantada. Opa, Cláudia. Oi, oi. Viu? Eu queria saber assim, ó, quando a gente faz o exame, tipo o teste do olhinho na criança, queria que vocês comentassem assim brevemente como que estão fazendo, se está com uma luz normal, a luz baixa, mais ou menos para a gente ter uma ideia. Olha, eu acho bem difícil vocês fazerem esse teste numa luz normal. Eu acho que se você colocar a criança num ambiente um pouco escurecido, em penumbra, você vai facilitar que a pupila dilate um pouco mais, porque tem menos luz, então vai haver uma reação pupilar de dilatação, o que vai facilitar o teu exame. Se você fizer esse exame num ambiente muito iluminado, isso estou falando no berçário, o recém-nascido já tem miose, né? É muito difícil. Mas depois também, nesses 3 primeiros anos, tentar levar para ali no local onde vocês estão atendendo uma sala um pouquinho de penumbra, não precisa ser escuro total, mas vai facilitar, ajuda. No caso do oftalmoscópio, viu que você vai girando, ele tem vários tipos de luz, né? Uma luz vermelha, uma luz branca, qual que é a luz mais indicada nesse caso? A branca, e você vai colocar na luz que tem o diâmetro menor, que é a menorzinha mesmo, porque se você coloca no diâmetro maior, você já tem uma pupila que está com miose, ou seja, ela está pequena, ela está fechada. Você vai cair fora, você vai cair na íris, você não vai conseguir ter uma boa visualização. Então, coloca no diâmetro, luz branca, no menor diâmetro ali da luz, e acha a pupila de longe, dos 50 centímetros, você tem que ficar procurando. Quando você passa com a luz na frente do olho, você já vai ver que vem aquele reflexo, daí você vai aproximando da criança. Ah, tá. Ou Então, seja que de longe primeiro. Ou seja que a visualização no oftalmoscópio é pela lupinha mesmo, não é fora da lupa. Não. E por isso que precisa um pouco de treinamento. A gente fez isso durante muitos anos. Porque, assim, primeiro você tem que aprender a olhar no oftalmoscópio, pelo teu visor, pela tua ocular, né? E daí, por ali, você vai localizar essa luz que está aqui, lá no olho da criança. Ah, tá. Então, pela lente mesmo do oftalmoscópio. Por fora, você não vai conseguir ver. Por fora, você vai conseguir ver um reflexo do olho do gato, caso esteja muito alterado já. Então, tem que olhar por dentro, tá? Porque esse tipo de treinamento, eu que faço medicina familiar e sou pediatra atualmente, eu não tive. Então, você se formou quando? Em 2020, na pediatria, e medicina familiar eu tenho já desde 2014. Porque, assim, durante a graduação, a gente está buscando cada vez mais incentivar o aprendizado ali, no caso da federal, no 6º período e no 9º período, né, que eu faço no oftalmo. E que aí a gente tem os oftalmoscópios que a gente fica insistindo para vocês aprenderem a fazer. Depois, como a lei veio em 2005 e a disciplina de oftalmologia no currículo até então, ela era muito rápida, eram de 8 semanas, era muito rápido, agora nós temos 20 semanas, é um semestre de oftalmologia. A gente ficou muito preocupada, nós, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, ficamos extremamente preocupados com esses profissionais que tinham se formado até ali e que não tinham esse conhecimento. Então, nós fizemos
várias capacitações. A Sociedade Paranaense de Pediatria, durante muitos anos, enquanto nós estávamos presentes nos congressos presenciais, todo ano tinha ali o curso do teste do olhinho, que era um teórico prático, e a gente ficava ali na prática fazendo o quê? Vocês manipularem o oftalmoscópio direto e conseguir enxergar. A gente fazia o treinamento num adulto, no outro adulto, porque era impossível ter crianças para isso, nós não tínhamos bonecos, mas funciona. Então, se você treinar em casa com o teu filho, com o teu irmão, com o teu sobrinho, você vai aprender a fazer. Mas requer um pouco de dedicação, porque ele não é um exame fácil inicialmente, sabe? Uhum. Mas dá para fazer. Entendi, porque lá por exemplo, na UBS, onde que eu trabalho, nós temos o oftalmoscópio, mas ele fica lá, paradinho, guardadinho, a gente praticamente não usa, né? Põe em uso! Exatamente. Depois de hoje, você vai pegar esse oftalmoscópio todo, claro. Você vai treinar e vai ficar master. Então, quando eu vi aqui a entrada que ia ter a palestra hoje do retinoblastoma, eu falei, nossa, já vou perguntar para aprender. É isso aí, Cláudia, e a gente está à disposição. Aí, voltando o curso, voltando aos congressos presenciais, né? Vamos ver se a sociedade continua aí com essas capacitações que eu acho extremamente importantes. Com certeza, vale muito a pena. Obrigada, tá, doutora? Ô, Cláudia, deixa eu dar os parabéns pela pergunta, assim, ó, porque eu acho que eu concordo que a gente escuta quimioterapia intraarterial, a gente tem que discutir como grupo ali, mas eu tinha um slide até na minha apresentação que falava assim, que se a criança fosse encaminhada, tem um mandado que se a criança fosse encaminhada para um serviço terciário na hipótese, né? Então eu acho que essa criança tem uma leucocoria e foi encaminhada. O início do tratamento era muito mais rápido, e quando se tentava investigar no serviço primário, o início do tratamento era muito atrasado, né? Mas durante muito tempo eu olhei esse slide pensando que a gente tinha que insistir que as crianças fossem encaminhadas o mais precocemente possível. Mas eu vejo que a gente tem que insistir que a gente consiga investigar também adequadamente, né? Se a gente vê literatura americana, a gente vê que eles conseguem na rede básica, né? Encaminhar precocemente porque eles investigam precocemente. Então, acho que essa tua postura, Cláudia, assim, eu não sei fazer, né? Eu preciso aprender. Eu sou oncologista, se me der um oftalmoscópio, eu vou fazer um teste do olhinho, eu não sei fazer, né? Então, e a sociedade está aí para isso, né? A sociedade, se receber essa demanda, a gente consegue organizar para justamente dar conta disso. Então, realmente tem que criar essa demanda, né? Olha, eu não sei fazer, meu colega que trabalha comigo também não sabe, fulano também não sabe, olha, manda e-mail lá para a sociedade, olha, gente, a gente precisava aqui na nossa cidade talvez um curso presencial de como fazer isso, e às vezes a sociedade vai conseguir ajudar, sabe? Porque retinoblastoma é um dos tumores em que a gente lê literatura de país desenvolvido e vê como a gente realmente está atrás, não talvez no tratamento de ponta, né? Como o Lisandro falou, a gente faz TMO em tandem, a gente faz intraarterial, mas a gente às vezes peca ali no diagnóstico precoce, às vezes porque a gente não tem esse suporte de como saber fazer, né? Então, essa postura tua, Cláudia, é que tem que acontecer mesmo. Olha, eu não sei fazer, não sei ver isso, como que eu aprendo? Porque tem muita gente que pode ensinar, né? A gente está sempre disponível e aí a gente consegue fazer o negócio andar. Tiago e Cláudia, como é importante esses comentários que vocês fizeram, porque eu sempre me preocupo muito com a saúde pública, porque a nível de consultório, os meus pacientes, eles conseguem voltar até anualmente, mas em termos de saúde pública, a gente não pode lançar isso, porque vai dar uma angústia nas mães que não vão conseguir esse exame. Então, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica entrou num debate grande, há uns 3 anos a gente está debatendo isso, porque muitos achavam que tinha que ser anual, mas isso não abrange a saúde pública do nosso país. Então, realmente, a atuação de vocês que estão ali em contato com a criança, mensalmente, inicialmente, até os 7 meses vocês fazem mensal, né? Depois tem um espaço maior, mas fazendo esse teste, a gente fica tranquila que a saúde, o nosso cidadão brasileiro está cuidado. Mas, para isso, a Cláudia levantou um ponto essencial, tem que ter segurança para fazer. Então, acho que é por aí mesmo, acho que tem que ser pensado em levar adiante isso que vem sendo feito, que vinha sendo feito até 2019, e a nova diretoria
colocar isso também adiante, porque é extremamente importante. E não é um exame fácil. Não é um exame fácil. Perfeito. Valeu. Então, ótimo. Vamos agradecer a todos novamente, né? E vamos levar adiante essa nossa bandeira. Acho que todos concordam, então vamos lá. Obrigado mais uma vez. E Obrigada. excelentes palestras, todos. Joia. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Dolores, bom te ver. Para mim também foi uma alegria estar com vocês, uma honra. Tá bom. Aprendi muitíssimo hoje, Eu, como então? sempre. Aprendo Eu? muito com vocês. Obrigada, Obrigada, viu? gente. Obrigada mesmo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.